quem fala é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos para mais um encontro para a videoaula. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre um assunto maravilhoso chamado força magnética. Vitor, pelo amor de Deus, como é que você fala que isso é maravilhoso? É maravilhoso e você vai entender por que é maravilhoso. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda, a força magnética é uma força, igual força-peso, igual força normal, igual força de atrito. Se é uma força, é uma grandeza física vetorial. Se é uma força, também é medida em newtons. E esses detalhes são fundamentais para você entender os nossos conceitos. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque na maioria das vezes a gente estuda força magnética enquanto o professor está falando sobre magnetismo. E magnetismo não é uma parte da dinâmica. E aí você começa a separar o que é força-peso, o que é força magnética. Mas por serem forças, elas podem interagir. Então eu já começo essa aula afirmando que força magnética, por incrível que pareça, é uma força. E se é uma força, ela pode interagir com as outras forças, peso normal, atrito, elástica, entre outras. Inclusive, se você ainda não assistiu à aula de dinâmica, onde eu falo sobre essas forças, peso normal, elástica, atrito, volta aí um pouquinho nas aulas anteriores desse canal para assistir, para fazer aquela grande revisão. Beleza? Tudo bem? Só que você vira para mim e fala assim, Vitor, a força-peso eu sei quando ela existe. Ela existe quando eu tenho um corpo de massa sob a ação da gravidade. A força de atrito eu sei quando ela existe. Ela existe quando eu tenho uma superfície rugosa e um corpo sofrendo a ação dessa superfície rugosa. Beleza, mas quando que vai existir essa força magnética? Presta atenção, a força magnética ela vai existir sempre que eu tiver uma carga elétrica dentro de uma região de campo magnético, mas na condição de estar em movimento. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está afirmando que a força magnética está condicionada ao movimento da carga. Então, se essa carga estiver em repouso, ela não sofre a ação da força magnética? É exatamente isso, meu amigo. Eu estou afirmando que, para que essa força magnética exista, a carga deve ter uma determinada velocidade dentro da região de campo magnético. Beleza até aqui? Tudo bem? Agora, um ponto que é muito importante que você compreenda. Essa força magnética, por ser uma grandeza vetorial, apresentará direção e sentido. E esse pode ser um ponto que você apresente mais dificuldade. Por quê? Vitor, se você me desse uma fórmula da força magnética e me dissesse o que eu teria que fazer, eu faria a aplicação da fórmula numa boa. Mas o meu problema está na interpretação dessa força magnética. E a interpretação da força magnética requer uma interpretação de vetores. Se você não entender que ela é uma grandeza vetorial, que apresenta direção, sentido e módulo, você não consegue aplicar esse conceito da força magnética. Beleza até aqui? Tudo bem? Agora, entenda. A força magnética vai apresentar uma direção e um sentido de acordo com duas regras que você pode escolher. Então, olha que maravilhoso que a física é. Ela te dá opções de escolha. Aquela que você mais se adaptar é a que você vai escolher. Tudo bem? Existe uma regra chamada regra da mão esquerda e existe uma regra chamada regra do tapa. As duas representam exatamente a mesma coisa. A diferença é que a regra da mão esquerda utiliza a mão esquerda e a regra do tapa utiliza a mão direita. Pelo que você pode visualizar na figura que eu estou indicando para vocês, essa mão é a mão esquerda e essa mão é a mão direita. Fez sentido, sim ou não? Enquanto eu estou olhando para a regra da mão esquerda, eu tenho esse símbolo: faça, força, bom, campo magnético B, vestibular, velocidade. Faça, bom, vestibular. Força, campo magnético, velocidade ou sentido da velocidade com que a carga está se movimentando. Quando eu olho para a regra do tapa, eu tenho, a palma da minha mão indicando a direção da força magnética e o sentido da força magnética, o meu polegar indicando o sentido do meu vetor velocidade
e os demais dedos indicando o sentido do meu campo magnético. Ah, beleza, Vitor, eu já decorei. Na regra da mão esquerda, faça bom vestibular. Na regra do tapa, palma da mão, força. Dedo polegar indicando exatamente o vetor velocidade, demais dedos indicando o vetor campo magnético. Mas a questão toda é que utilizando essa decoreba, ou seja, decorando a posição da minha mão, eu ainda não consigo fazer as questões. Por quê? Porque requer interpretação. E aí eu quero que você olhe para cá nesse momento. Eu tenho uma região de campo magnético. E pelo que você está visualizando, o meu vetor campo magnético, ele é um vetor de entrada no plano do quadro, ou entrada no plano do televisor. Tudo bem até aqui? Beleza? Existe uma carga elétrica, Qzinho, que você está observando aqui, que está se movimentando da esquerda para a direita. E eu quero saber qual vai ser a direção e o sentido da força magnética que atua sobre essa carga. Eu vou aplicar a regra da mão esquerda e depois eu vou aplicar a regra do tapa, para você criar maturidade sobre qual que você melhor se adapta. Tudo bem até aqui? Ó, na regra da mão esquerda, força, faça, bom, campo magnético, vestibular. Então, ó, vou começar pelo meu vetor campo magnético. O vetor campo magnético está entrando no plano da televisão. Tudo bem até aqui? Beleza? Eu estou indicando que ele é um vetor de entrada. O meu vetor velocidade, que é indicado por esse dedo maior, o dedo do meio, ele está para onde? Está para a direita, de acordo com aquilo que é o movimento da carga, sim ou não? Então, a posição do meu polegar está para onde? Para cima. O que significa isso? Quando essa carguinha entra nessa região de campo magnético, ela sofre a ação de uma força magnética vertical para cima. Então aqui, ó, eu tenho a força magnética atuando sobre a partícula, que está dentro do campo magnético. Beleza até aqui? Vitor, mas você fez pela regra da mão esquerda. Tem como você fazer agora pela regra do tapa? Ó, a regra do tapa é outra mão, é a mão direita. E para isso vou ficar um pouquinho de costas para você. Preste atenção aqui, ó. Os demais dedos indicarão o meu vetor campo magnético, que é de entrada. Preste atenção. Ele pode entrar assim, ele pode entrar assim, ele pode entrar assim, ou ele pode entrar assim. Tá comigo, sim ou não? Em todas essas posições que a minha mão assumiu, ó, entrando assim, entrando assim, entrando assim, ou entrando assim, eu tenho um vetor campo magnético de entrada. Vitor, como é que eu vou determinar como que a sua mão vai estar posicionada? Pelo meu vetor velocidade. Regra do tapa, lembrando, palma da minha mão, força magnética, demais dedos, campo magnético, polegar, velocidade. Então, ó, eu tenho que obedecer o sentido do campo magnético, do vetor campo magnético, mas também tenho que obedecer a direção e o sentido do vetor velocidade. Está aqui representado, ó, vetor campo magnético de entrada, vetor velocidade está para onde? Para a direita. Então está aqui. A palma da minha mão está voltada para onde? Para cima. Mais uma vez eu estou comprovando que sobre a partícula está atuando uma força magnética vertical para cima. Beleza até aqui? Tudo bem? Detalhe. Isso só é verdade se eu admitir que essa carga elétrica que eu estou estudando aqui é uma carga positiva. Ah, nem Vitor, eu já não entendia antes. Você ainda vai criar essa condição? A condição é, eu vou analisar a força magnética dessa forma como aconteceu aqui, se a carga for uma carga positiva. Aí se a carga for negativa, é isso que eu vou falar com vocês agora nesse próximo exemplo. Nesse momento eu estou admitindo que a minha carga elétrica é uma carga negativa. Qzinho assume um valor negativo. Beleza? Eu vou fazer a minha força magnética de novo, da mesma forma. Tudo bem até aqui, ó? Ó, regra da mão esquerda, faça bom vestibular. O meu indicador é o meu campo magnético, o meu dedo do meio, o meu vetor velocidade. De acordo com o que você está visualizando na tela, eu tenho um campo magnético de entrada, um vetor velocidade para a direita, a minha força magnética está para cima. Como a carga elétrica é negativa,
você só vai inverter o sentido da força. A força não ficou para cima? Sim, Vitor, ficou para cima. Então você vai fazer ela para onde? Para baixo. Uma força magnética para baixo. Fez sentido sim ou não? Beleza? Vou aplicar a regra do tapa, só para você criar mais expectativa. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho os meus demais dedos indicando o vetor campo magnético, que é de entrada. Concorda comigo sim ou não? O meu polegar tem que indicar a direção da velocidade. A velocidade está para onde? Horizontal para a direita. Então a palma da minha mão está para cima? Sim ou não? Só que se a carga é negativa, eu inverto o sentido da força magnética encontrada. A força magnética seria para cima. Como a carga é negativa, então ela é para baixo. Essa é a aplicação da regra do tapa ou da regra da mão esquerda. Beleza até aqui? Tudo bem? Isso também pode acontecer para um determinado condutor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vitor, eu entendi a direção e o sentido, e a direção e o sentido devem ser estudados pela regra da mão esquerda ou pela regra do tapa. Você vai escolher a regra que você mais se adapta, tudo bem até aqui? Mas eu quero saber como que a gente calcula o módulo dessa força magnética. Olha, o módulo da força magnética será calculado de duas formas distintas. Quando eu estiver olhando para uma partícula, a força magnética será calculada por QVB seno θ, onde Q representa a carga elétrica, V representa o meu vetor velocidade, B representa o meu vetor campo magnético e o seno do ângulo θ, onde θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Vou de novo para você entender. QVB seno θ, enquanto eu estiver falando sobre uma partícula, onde Q é a carga dessa partícula, V é a velocidade dessa partícula, B é o campo magnético no local onde a partícula está se movimentando e θ. θ é o ângulo que existe entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Vitor, mas você falou que a força magnética ela vai ser calculada de duas formas distintas. A primeira delas é para uma partícula e a segunda delas é para um condutor. Um determinado condutor é o quê, Vitor? Uma barra metálica. Tudo bem até aqui? Beleza? Essa barra é capaz de conduzir corrente elétrica. Toda vez que eu tenho um condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica dentro de uma região de campo magnético, esse condutor sofre a ação de uma força magnética. Repete, por favor. Toda vez que eu tenho um condutor percorrido por uma corrente elétrica em uma determinada região de campo magnético, esse condutor está sofrendo a ação de uma força magnética. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, olha para cá. A força magnética para um condutor seria o campo magnético multiplicado pela corrente elétrica que atravessa esse condutor, multiplicado pelo comprimento L desse condutor, vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso, o ângulo θ é o ângulo entre o condutor e o campo magnético. Beleza até aqui? Tudo bem? Ah, Vitor, mas aqui, ó, eu já não sei mais para onde está a velocidade. Queridos, a aplicação da regra da mão esquerda ou da regra do tapa vai ser a mesma. O vetor velocidade só vai ser substituído pelo vetor corrente elétrica. Para onde apontar a corrente elétrica, você vai fazer o vetor velocidade. Inclusive, é a velocidade com que as cargas elétricas se movimentam. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, olha, nós temos duas equações. A primeira trata exatamente sobre a força magnética para uma partícula. A segunda delas trata sobre a força magnética para um determinado condutor. Beleza? Tudo bem? Preste atenção. O que eu preciso que você compreenda? Como a força magnética precisa ser calculada em Newton, ou seja, unidade de medida do Sistema Internacional, todos os elementos que compõem essa força magnética precisam estar no Sistema Internacional de Medida. O que significa isso, Vitor?
carga em coulomb, então se tiver em milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, seja lá qual for o prefixo, você precisa passar para coulomb. A velocidade não pode estar em quilômetro por hora ou qualquer outra unidade de medida. Precisa estar a unidade de medida de metros por segundo. E o campo magnético necessariamente em Tesla. Da mesma forma, quando eu olho para um condutor retilíneo, eu entendo que o campo magnético ele vai ser dado em Tesla, a corrente elétrica em ampere, então não tem mili, micro, nano ampere, e o comprimento não pode ser dado em centímetro ou outra qualquer unidade de medida que não seja metro. Para que a força esteja em Newton, eu preciso que todos os elementos que compõem essa força precisam estar na unidade de medida do sistema internacional. Beleza até aqui? Tudo bem? O que é muito importante que você compreenda é que esse seno do ângulo θ faz toda a diferença. Quando que o seno vale zero? O seno vale zero quando eu estou trabalhando com um ângulo de zero ou um ângulo de 180 graus. O que significa isso? Se uma determinada partícula se movimenta com uma velocidade v numa região de campo magnético com ângulo zero, ou seja, paralelamente ao meu vetor campo magnético, sem nenhuma angulação em relação a esse vetor campo magnético, essa partícula tem um seno zero para essa fórmula. E se o seno é zero, zero vezes qualquer coisa, a força magnética também vai ser zero. O que isso significa, Vitor? Onde você quer chegar com esse discurso? Eu quero que você compreenda que se uma partícula ou um determinado condutor estiverem paralelos à linha de campo magnético, não existe força magnética atuando sobre essa partícula. Por quê? Porque se ela estiver em paralelo, no ângulo de zero ou no ângulo de 180 graus, o que seria o ângulo de zero, Vitor? Vetor velocidade na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético. O que seria o ângulo de 180, Vitor? Vetor velocidade na mesma direção, mas em sentido oposto ao vetor campo magnético. Se o ângulo for zero ou de 180, ou seja, se eles estiverem se movimentando paralelamente, eu entendo que a força magnética terá intensidade nula, não há força magnética. Beleza? Tudo bem? Agora, preste atenção aqui, ó. Questão de vestibular. Eu pergunto para você, eu tenho as linhas de campo magnético indicadas na direção horizontal, sentido para a esquerda. Tudo bem até aqui? Na verdade, para a direita de vocês. O que eu consigo compreender é o seguinte. Quando eu olho para essa partícula P1, qual é a força magnética que atua sobre ela? Zero. Por quê? Porque ela está se movimentando paralelamente à linha de campo. Quando eu olho para essa partícula P4, qual é a força magnética que atua sobre ela? Zero, porque ela se movimenta paralelamente à linha de campo. Mas quando eu olho para essa partícula P3, a força magnética que atua sobre ela é máxima. Quando que eu vou ter força magnética máxima? Quando o ângulo entre a velocidade e o vetor campo magnético for um ângulo de 90 graus, ou seja, quando esse corpo, partícula, se movimentar perpendicularmente à linha de campo magnético. Beleza? Maneiro? Olha para cá rapidinho. Escuta, a mesma coisa está acontecendo aqui. Se eu pegasse essa barra e colocasse ela deitada na horizontal, a força magnética que estaria atuando sobre ela seria zero, porque eu entenderia que ela estaria paralela à linha de campo magnético. Mas como ela se encontra perpendicular à linha de campo magnético, eu entendo que a força magnética que atua sobre ela é máxima. Vitor, se é perpendicular, o ângulo vale quanto? Vale 90. Aí, ó, seno de 90 vale quanto? 1 maior valor do seno. Por isso que a força magnética, quando tem uma direção perpendicular, é uma força magnética máxima. Beleza, galera? Vamos para uma aplicação. E aí, nessa aplicação, eu venho para você e falo assim, ó, existe uma partícula, escuta. Existe uma partícula que se movimenta com uma determinada velocidade v em uma região de campo magnético e campo elétrico. O campo elétrico está sendo gerado pela diferença de potencial entre essas duas placas e o campo magnético está sendo gerado por algum ímã ou por algum corpo magnético. Beleza até aqui? Maneiro? O que eu entendo? Nessa região, o campo magnético tem intensidade de 0,2
Tesla. E o campo elétrico tem intensidade de 4 Newton por Coulomb. São valores simples para que a nossa dificuldade não seja uma dificuldade matemática. O que eu entendo aqui? Eu entendo que essa partícula está se movimentando em um movimento retilíneo uniforme nessa região de campo elétrico e campo magnético. Se ela se movimenta com uma característica de movimento retilíneo uniforme, ela está numa condição de inércia. E por estar numa condição de inércia, eu entendo que ela está numa condição de equilíbrio. Ou seja, todas as forças que atuam sobre esse corpo, na verdade, se anulam, se equilibram. Tudo bem até aqui? Agora, preste atenção. Foi por isso que eu comecei a minha aula falando assim, ó, a força magnética é uma força, e por ser uma força, ela interage com as outras forças. A condição de equilíbrio aqui acontecerá entre a força magnética, porque eu tenho uma carga se movimentando numa região de campo magnético, mas acontecerá também com a força eletrostática, porque eu tenho uma carga numa região de campo elétrico. Olha, eu entendo que a força magnética que vai estar atuando sobre esse corpo é uma força magnética que apresenta qual direção e sentido? Ó, regra da mão esquerda. Campo magnético é um campo magnético de entrada, beleza até aqui? Velocidade, vetor velocidade é um vetor velocidade para a direita e a força magnética está para onde? Para cima, se a carga for positiva, eu vou assumir que a carga é positiva. Então eu já sei que a força magnética que atua para cima. Agora, se essa carga é positiva, ela está sendo atraída pela placa positiva ou pela placa negativa? Estou falando, obviamente, de uma força eletrostática. Tudo bem daqui? A força eletrostática atrai essa carga positiva para a placa positiva ou para a placa negativa? Os opostos se atraem, já dizia o nosso relacionamento. Tudo bem até aqui? Então aqui eu tenho uma força eletrostática para baixo. O equilíbrio dessa partícula acontece entre essas duas forças. E já que há equilíbrio, tudo de força que atua para cima é igual a tudo de força que atua para baixo. É por isso que eu estou falando que a força eletrostática é igual à força magnética. Em módulo, obviamente, porque são sentidos opostos. A força eletrostática numa região entre duas placas planas paralelas é uma força eletrostática que atua através de um campo uniforme. Ou seja, ela é calculada assim, ó, campo vezes a carga em módulo. Beleza? A força magnética ela é calculada como? QVB é uma partícula. QVB seno θ. O que eu preciso que você entenda? A velocidade e o campo magnético, ó, campo magnético pela regra da mão esquerda é de entrada, a velocidade pela regra da mão esquerda é para a direita, concorda comigo, sim ou não? Entre esse entrada e para a direita eu tenho um ângulo de quanto? 90 graus. Consequentemente, o seno de 90 vale 1, não preciso nem colocar essa parte aqui. Beleza? Dos dois lados dessa igualdade, você repara que eu tenho quem? A carga elétrica. Então, eu posso simplificar aqui e aqui. O meu vetor velocidade com que essa carga vai se movimentar, na verdade, era o que eu estava querendo em todo o enunciado, vai ser o campo magnético, o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Então, vai ser velocidade é campo elétrico dividido pelo campo magnético. O campo elétrico vale 4, o campo magnético vale 0,2. 4 dividido por 0,2, eu tenho um valor de 20 metros por segundo. Beleza, então galera, nós conversamos sobre força magnética, onde eu apliquei com vocês o conceito de direção e sentido através da regra do tapa ou regra da mão esquerda e fizemos alguns exercícios de aplicação. Espero que essa aula tenha sido clara para você, que você tenha entendido esse conceito. Um grande abraço, não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Fique com Deus, até os nossos próximos encontros. Valeu, galera, fique com Deus.